Olá, está no ar o nosso Direto ao Ponto desta terça-feira, dia 12 de abril. Você seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo. Obrigada pela sua companhia aqui na RBA TV. Eu começo falando do nosso aniversário de 85 anos de Rio do Sul na sexta-feira comemorado. A gente na quinta vai ter aqui um programa especial para você com o sorteio dessa bela cesta que agora o Jonas vai capturar a imagem para mostrar para você. Essa super cesta, ela vai ser sorteada na quinta-feira, depois de amanhã, ao vivo aqui no programa Direto ao Ponto, com muitos itens especiais dos nossos amigos parceiros, CDL, tem ali parceria com a Afubra, com a Cacau Show, muitos presentes para você, comes e bebes, tem cooler, tem jogo de churrasco, kit para churrasco para você, faqueiro e muito mais. Aproveite então e participe você também do nosso sorteio, ligando no 3525-4525, você deixa nome e telefone com a Sheila, a nossa recepcionista, tá bom? 3525-4525 na quinta-feira, a partir da 1h, quando nós estivermos no ar, então, vai valer até lá, então, a sua participação aqui com a nossa sexta CDL, sorteio para comemorar 8.5, Rio do Sul já está uma bela senhora, né? Agora, e você, meu senhor, minha senhora, você que ali já tem os seus 50, os seus 40 anos, aí pensa, não vou mais cuidar muito assim da minha saúde não, menina, já não adianta mais mesmo, né? Já cheguei no Zenta, não precisa mais fazer atividade física, engana-se, viu? A importância da atividade física, de uma avaliação bem feita na escolha dos exercícios, você sabe qual é essa importância? Você tem feito alguma coisa pela sua qualidade de vida, pela sua saúde? A gente vai falar disso, de saúde em tempos onde a modernidade e o conforto dominam o nosso dia a dia. Eu já recebo aqui hoje o educador físico especialista em Pilates, Rogério Miller, que está comigo. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, obrigada pela vinda. Tudo bem, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para a gente falar um pouco daquilo que a gente acredita que é a saúde e a atividade física. Trabalhando todo dia nessa rotina incessante. O Rogério, ele é daqui de Rio do Sul, né, Rogério? Mas quantos anos em Jaraguá? Mais de 20. 24 anos em Jaraguá e 30 anos fora de Rio do Sul. Tá até brincando com a Clio antes, né, que eu saí daqui um pirralho e fiz a minha carreira toda fora. Agora a gente voltou para Rio do Sul. E para não sair mais, daqui agora ficamos. Muito bem. E aí o Rogério traz junto com ele uma bagagem riquíssima em experiência com a avaliação física, mas principalmente com o Pilates. A gente vai falar sobre tudo isso, nós vamos receber também uma nutricionista convidada daqui a pouquinho no segundo bloco. Já convido você a ligar para o mesmo telefone da sexta, o nosso geral 3525-4525, para deixar a sua dúvida, a sua pergunta aos nossos especialistas hoje aqui. A sua participação sempre é muito válida. Muitas das perguntas sempre giram em torno desses assuntos, né, Rogério? As pessoas, elas estão tendo cada vez mais essa preocupação em cuidar da sua saúde. E claro, quando você cuida da sua saúde está tudo certo, a estética também ela reflete. O corpo bonito, em forma, tudo certinho no lugar. Como é importante a avaliação física nessas horas, hein? De você ali se consultar, acreditar toda a sua honestidade, né? Todo o trabalho a um profissional digno daquilo que ele faz ou de um profissional charlatão. Fala para mim um pouquinho sobre a avaliação física, Rogério. A avaliação física ela é primordial para um bom trabalho, assim como qualquer área, né? Um dia ele vai fazer uma obra, ele tem que avaliar o terreno onde vai ser feita aquela obra. Precisa saber que tipo de solo que tem, se tem pedra, se tem água circulando por baixo, para dar uma segurança para aquela construção. Da mesma forma na atividade física, nós temos que entender que nenhum ser humano é igual ao outro. Você pode ter irmãos gêmeos e eles vão ter uma história de vida diferente, uma profissão diferente, então os desgastes que ele vai acumulando ao longo do tempo são diferentes. Então, a avaliação bem feita, ela tem que conseguir trazer tudo isso para o profissional. Desde o seu tipo físico, os seus dados, suas medidas, a sua vida pregressa, uma boa anamnese, todas as lesões, as doenças que você tenha, até a gente discutir um pouco as questões de doenças da família já, que já tem ocorrido. Tudo que isso são tem aquelas que ser que você levado em herda, consideração. infelizmente, de pai que passa. E além disso, os hábitos da pessoa, né, que entra muito a nutrição nesse caso, mas também avaliarmos o que o aluno busca. Então, os objetivos que te levam a buscar uma atividade física são muito diversos. E a gente tem que considerar isso. Então, a avaliação ela vai ter que dar uma resposta do que você busca, do que você já tem de problemas, de quais os teus potenciais para chegar naquilo que você busca, para poder dar uma resposta correta. Se é possível aquilo, em quanto tempo é aquilo, o que temos que fazer para chegar naquilo. Porque existe também, hoje em dia, mais do que nunca, sempre existiu, mas hoje é muito mais, diríamos assim, concentrada essa exigência, esses padrões comerciais de beleza,
de moda de você ser muito magro para a sua altura, de você ter ali um manequim 34, 36. Há estruturas que não comportam isso, tanto para homem quanto para mulher, dependendo, como o Rogério falou, idade, o histórico, quantos filhos a mulher teve, o que ela passou, o que o cara passou. Então, isso tudo é levado em conta. Mas principalmente o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa é bem magrinha e ela gosta de ficar assim magrinha. E se ela não tem nenhum problema de saúde, tudo bem. O avaliador físico vai dizer para ela, então nós vamos manter esse seu padrão, essa sua maneira de se comportar fisicamente. É mais ou menos isso. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei no meu trabalho, que é a seguinte: você na sua melhor forma. Então a gente deve buscar isso, não tentar ser igual aos outros, mas a gente ter noção de que a gente possa atingir a melhor forma nossa. Então, você falou só da questão de mais magros, né? Mas também tem a questão hoje em dia que está se buscando muito massa muscular. Sim. Existem organismos que foram feitos, moldados para ter massa muscular, outros não. Então, eu tentar colocar um excesso de massa muscular numa pessoa que o corpo dela está me dizendo que não foi feito para aquilo, de certeza vou acarretar problemas. Eu vou ter que sobrecarregar essas articulações e ainda vou ter que muitas vezes suplementar em excesso, o que vai trazer prejuízo também para essa pessoa. O que comporia ali, né, que juntando ali características desse corpo, faria com que você, Rogério, indicasse a pessoa não procurar massa muscular, não procurar essa estrutura mais musculosa, assim, mais halterofilista? O que pode ser isso? Eu não digo até não procurar, porque o trabalho da musculação ele vai ser adequado para qualquer um. Sim. Qualquer pessoa pode fazer. Pode se desenvolver. Mas que ela aceitasse a condição de trabalhar dentro do limite dela. Então, que ela tentasse aumentar a massa muscular até aquele ponto em que o corpo dela aceita. Tudo que a gente fizer, tanto em alimentação quanto exercício, até mesmo em trabalho, além daquilo que o corpo aguenta, vai lesionar. Com certeza. Bom, aí a gente vai entrar em várias recomendações ali junto com o Rogério. Deixo ali o telefone liberado para você ligar, 3525-4525. A gente fala muito em definição. Tá na moda também esse negócio de você tomar o tal do whey, as proteínas isoladas, uma barrinha aqui, um pré-treino, um pós-treino. As pessoas estão buscando isso cada vez mais. Mas há uma diferença muito grande entre você definir um corpo que já está num peso correto ou você eliminar gordura. Porque você ganhar massa pode até acontecer se você começar uma musculação agora. Agora, existe a diferença entre você começar a musculação e ter 20 quilos acima e não ver o resultado dessa musculação. Por quê? Porque tem a capa da gordura e você está com o peso certo e aí vê o resultado. E os resultados, as pessoas têm menos paciência hoje em dia de esperar esse resultado. Elas querem tudo para ontem. Como eu equilibro isso? Como é um treino para quem quer perder peso e como é um treino para quem quer definir, Rogério? Basicamente, depende de novo da avaliação da pessoa. Por exemplo, tem que saber quem é o indivíduo. Uma pessoa que já foi atleta, ela tem uma pré-condição em que eu posso, em poucos meses, entrar num ritmo muito forte de treinamento. E que eu vou conseguir queimar calorias e vou conseguir criar massa muscular. Uma pessoa que é sedentária, nunca fez atividade física, ela vai ter que passar por um bom período de adaptação. Então tem que ser realmente o treino individualizado. O treino tem que ser pensado para a pessoa, não uma regra geral. Nessa avaliação você considera também exames médicos? Sim, e eu já peço para trazer os exames que ela tiver, né? E dependendo do que ela relatar na avaliação, tipo dores articulares, tem dor no joelho, ou na avaliação a gente sente que o joelho está com cistalidos, a gente pede, orienta para que procure um médico para fazer um exame. Não tem, por exemplo, se a mulher quer definir o glúteo e bumbum, não tem como fazer isso sem ter um quadril e um joelho decentes. Mas o que seria um quadril, minha gente, e um joelho decentes, na visão exemplo, do Rogério? Uma pessoa tem condromalácia patelar, que é um desgaste da cartilagem que reveste a cabeça do fêmur e a patela do joelho. Então, se ela tiver um desgaste desse, eu não posso submetê-la a uma carga de trabalho e nem a ângulos tão intensos de trabalho que seriam necessários para que o glúteo dela adquirisse a forma que ela quer. Entendi. Então, eu tenho como profissional que ter essa ética de dizer, não dá para fazer isso. Para mim conseguir fazer o trabalho que o seu glúteo teria que ter para ser como você quer, você vai acabar com o resto do joelho. Então, eu tenho que ser profissional e pensar que, acima de tudo, o educador físico é um profissional da saúde. Nós não podemos gerar doença nem a lesão, nós estamos aí para consertar. Então, às vezes, eu indico a pessoa fazer um tempo de pilates antes de partir para musculação mais pesada, e ainda assim a musculação dela vai chegar até um ponto que é possível. Não posso piorar a situação dela.
Então sempre tem que levar tudo isso em consideração. Existem casos de lesões no quadril também. Não dá para fazer agachamento com muita carga com quem tem lesão no quadril. Ah, eu já vi pessoas na academia que usam aquelas cintas de contenção. Não tem peso a cinta, é uma cinta só para, né, para deixar a coluna ali mais ereta. Essa cinta é uma espécie de contenção para fazer um agachamento. Essa cinta é necessária quando se trabalha com muitas cargas, um peso muito enorme. Muito mais alto, assim. Porque ela vai possibilitar uma maior adequação da coluna. Então ela vai impedir que se dê uma lesão na coluna, né, naquele movimento, e também nos órgãos internos, ele vai reter, né? Porque um excesso de carga, de peso, claro. Não há possibilidade de suportar isso. Entendi. O Rogério trabalha, aliás, se nós formos ver ali na camiseta dele, tem Rogério Miller, personal e Pilates. O Pilates, ele é novo aqui no Brasil. Não faz muito tempo que nós ouvimos falar dele e também foi um boom, assim. Veio o Pilates, parece que todo mundo quer fazer Pilates. Agora está na onda da Zumba, que o pessoal dança ao som ali desse ritmo mais assim, africano, um ritmo assim, diferente do que a gente está acostumado. Parece uma lambada, assim, nunca fiz aula de Zumba. Minha mãe foi semana passada fazer aula de Zumba, Rogério, e ela me ligou, minha filha, eu não sinto as minhas pernas. Foi uma coisa louca, assim, acho que a professora tirou tudo que podia das alunas daquela aula. Mas o Pilates, ele é mais light do que essas aulas aeróbicas, mas ainda assim, quem acha que é alongamento, yoga, aquela coisa de meditação, está enganado. Precisa de muita força para fazer Pilates, não é? O Pilates ele engana um pouco, porque pelo fato de ele ser feito de forma bem lenta, muito controle de movimento, parece que é fácil, mas justamente o fato de se fazer ele devagar dificulta mais ainda. A própria musculação bem feita, você levanta o peso e desce ele devagar. Quem faz musculação com excesso de velocidade não está fazendo errado, geralmente, não. A não ser que é um atleta que busque potência. E o Pilates é interessante, você falou que é algo novo, ele surgiu, na verdade, antes da Primeira Guerra Mundial. Ele é bem antigo, mas gerou assim um modismo de última hora. As pessoas parecem que não conheciam o Pilates. De uns 15 anos para cá começou a crescer, os últimos 8 anos, assim, absurdo. E todas as academias hoje contam com essa modalidade. E a vantagem do Pilates é que por ser um exercício feito com cargas, com molas, não só com pesos, a gente usa muito o próprio corpo ou as molas. Então eu consigo adequar a qualquer um. Eu consigo trabalhar com criança a partir de 12 anos já nos aparelhos. A partir de 5 eu posso trabalhar no solo, que é brincar com o corpo dela. Eu posso fazer um treinamento para qualquer modalidade. E eu já cheguei a trabalhar no estúdio lá em Jaraguá com um cliente de 98 anos. Olha só, que beleza. E ele alonga, ele melhora a postura, ele define muito o corpo. Então uma pessoa que tem um corpo bem feminino, o Pilates faz maravilhas, porque ele é muito intenso, ele é muito forte. E eu preciso ter alguma suspensos que eu preciso ter alguma intensos. preparação para trabalhar com o Pilates, Rogério? Não, porque a gente faz a avaliação inicial e a gente começa, a primeira coisa no Pilates é fazer a pessoa adquirir uma postura mais correta e captar o movimento. Então ele é muito educativo, a gente vai avançando gradativamente com o aluno. E a postura é tudo, né? Postura é tudo e no Pilates mais ainda. Quanta coisa que a gente poderia evitar de doença, principalmente na coluna, quando se trata de postura. E aquelas gordurinhas que as mulheres reclamam tanto, né? Homem também, aquela barriga de chope, é a postura. Tem muitas mulheres que chegam na avaliação reclamando que estão com a barriga muito grande. E quando a gente faz a foto, a gente acerta a postura e faz a foto de novo, a barriga desaparece. Então muitas vezes é só uma falta de postura realmente que tem ali. E com o advento do computador piorou muito, né? Antes do computador a gente andava muito mais, fazia muito mais exercício, hoje em dia é tudo muito parado. Então a postura vai se desmontando porque ela depende basicamente de músculos para sustentar. Se esses músculos não forem trabalhados, a postura não se mantém. Quanto tempo é recomendado por semana para se fazer Pilates e ter assim um resultado satisfatório? Em caso de lesão, a gente tem clientes que faz uma aula por semana e já conseguimos um resultado fantástico. Justamente pela modificação que acontece na postura. Não é essa aula por semana que vai modificar ele, mas ele aprende nessa aula a se posicionar, tanto sentado quanto em pé, deitado. E aí, ao longo da semana, é como se a gente tivesse o professor colado na orelha do cliente, incomodando ele, senta reto, puxa a barriga, arruma o quadril. A pessoa mesmo se policia. Ela daí, começa né? a policiar. Então, eu sempre brinco que é como se a pessoa continuasse fazendo Pilates a semana toda. Agora, a questão estética e fortalecimento, 2 aulas por semana, 3 aulas por semana é fantástico. De 1 hora. De 1 hora.
Tem algo que também está sendo bem comentado, que é um tal de treino funcional. Isso. Qual a diferença de uma coisa para outra, de Pilates para esse treino funcional? O treino funcional é outra coisa, Clio, que também tem bastante polêmica, né? Tem muita gente que acha que é uma coisa recente, e na verdade, se você pegar filme do tempo do Rock, o Lutador, por exemplo, o treino dele já é todo funcional. Os soldados antigos, na Grécia Antiga, o treino funcional, na verdade, é isso, é você usar exercícios, atividades que sejam naturais do ser humano. Então, o que o corpo humano foi feito para executar? Correr, andar, se equilibrar, empurrar, tracionar pesos. E é isso que é feito no funcional. Então, é muito trabalho com peso livre, não com aqueles aparelhos, né, que a gente está acostumado na academia. E por isso traz um benefício muito grande, que ele trabalha muito essa musculatura interna que nos proporciona a boa postura. Só que também tem que ser muito bem orientado o treino. Uma vez que o peso está livre, você trabalha com barra, trabalha com halter, então se não for muito bem executado, a chance de lesão é maior. Então tem que realmente ser muito bem aplicado o exercício. Porque às vezes a gente encontra os mais marombados da academia, né? Aqueles que são, assim, os ratos de academia, como a gente chama, que estão lá com um super peso no aparelho, fazendo poucas repetições. E o seu instrutor, o seu personal diz assim, não, você vai fazer 15, 20 repetições com um pezinho que até você considera leve, assim, com pouca dificuldade. Existe uma diferença, existe um objetivo diferente para esse cara que está ali fazendo uma extrema força em 4, 5 repetições por vez, não existe? A gente tem que lembrar que o corpo ele tem várias valências físicas, então a gente tem basicamente a força, a resistência e a velocidade. Então, depende de como eu moldo o meu treino para o meu cliente, eu vou atingir o objetivo. E a gente tem que pensar que tem uma coisa na atividade física, que é o planejamento dessa atividade. Então eu vou escalonar ao longo do tempo esse treinamento. E dentro desse treinamento vai ter sessões que tem que ser um treino mais leve. E é importante que o aluno da gente entenda isso, que ele não pode malhar todo dia no limite. Nenhum atleta faz isso. O próprio atleta, a gente faz treino muito intensos e a gente tem depois períodos de treino mais leve. Se eu tentar treinar o atleta o ano todo no máximo, em poucos meses ele está lesionado, ou o que a gente chama de overtraining, que é um cansaço físico tão grande, né, que envolve glândulas, os hormônios todos, e que o corpo não consegue se recuperar. Aí quanto mais você treina, pior fica. Muitas vezes o resultado não é alcançado numa academia, não é pela falta de treino, é pelo excesso de treino mal orientado. É a tal da pressa da pessoa também. E aí um pouco, às vezes, de falta de aplicação de ciência também do profissional. Então junta a pressa de um cliente com um profissional que às vezes não quer se posicionar com o cliente, que a gente tem que ter essa coragem também. Existem clientes que chegam no meu estúdio para fazer personal e eu na avaliação detecto que ele precisa de Pilates. Eu não vou me dobrar ao que ele quer, eu vou aplicar aquilo que é o correto. Com certeza. Está aí a importância de uma avaliação profissional, de uma avaliação fiel profissional, não de uma pessoa que vai ali fazer aquilo que o marketing da empresa dela quer. Bom, a gente vai conversar mais com o Rogério, ele vai ficar aqui e eu vou receber na volta a nutricionista Marúcia Possamay, que vai tirar as nossas dúvidas sobre nutrição aliada ali aos exercícios físicos. É rapidinho, eu volto já. Já estamos de volta com o Direto dessa terça-feira. Obrigada pela sua companhia aqui na RBA TV. Já está conosco para falar um pouquinho sobre nutrição agora a Marúcia Possamay. Ela que é nutricionista, além do educador físico, especialista em Pilates, que já estava no primeiro bloco conosco, o Rogério Miller. Marúcia, obrigada pela vinda, obrigada por estar aqui conosco. A primeira vez, não é? Primeira vez, imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre nutrição, que eu gosto tanto. Com certeza, né? Há quanto tempo já na área? Eu atuo desde 2012. 2012. Eu comecei a conversar com a Marúcia no nosso intervalo, falando de um estudo, senhores, que eu encontrei na internet e até li a respeito, muito curioso, que dizia a respeito da mastigação, falava a respeito da mastigação. O fato de você mastigar indicaria ao cérebro que você estaria satisfeito com menos comida. Esse estudo indica você, assim, dá a dica para você mastigar melhor os alimentos. É algo bem antigo já. Eu acho que a própria fisiologia fez o nosso corpo ser humano, o Homo sapiens, com a mandíbula e todos os nossos dentes, justamente para mastigar. Aí meio que desmistificou um pouquinho da tal da dieta líquida e aí eu comecei a entender, poxa, é por isso que a gente não consegue ficar 2, 3 dias ali, ou até pessoas mais doidas assim, ficam 5, 7 dias só comendo
só ingerindo líquidos. Quando você passa por uma cirurgia e você tem que ingerir só líquidos, fica com mais fome a partir do momento que essa dieta se prolonga. Concordas comigo, Marúcia? Sim, com certeza. A mastigação, ela é um processo que faz parte de toda a nossa digestão, né? Então, assim, quando a gente fala, às vezes, na digestão dos alimentos, a gente pode tender a pensar só em estômago, às vezes algumas pessoas pensam em intestino, mas o processo digestivo já começa na boca, né? Então, o ato de mastigar, ele é muito importante para o envio das sinalizações para o nosso cérebro, para chegar no momento de saciedade. Aí a importância de mastigar bastante, comer devagar, para que essa saciedade de fato exista. Com certeza. Existe um casamento ali, que eu acho que bem feito, ele pode ser perfeito, entre o avaliador físico e a pessoa que vai treinar, o interessado em melhorar ali a sua qualidade de vida, o seu corpo, com a alimentação. Não adianta de nada você malhar ali 4, 6, 7 horas por semana e comer o que você bem vê pela frente, comer desenfreadamente. Como a gente faz esse casamento ficar assim, duradouro, perfeito? É muito importante estar sempre aliando a atividade física com a alimentação, né? Então, a gente vê às vezes algumas pessoas, o Rogério talvez pode até falar isso, que estão objetivando algo com a atividade física, conseguem alguns resultados de forma bem gradativa, mas às vezes o resultado não é tão satisfatório porque existe uma falta de um segmento de uma alimentação adequada combinada com essa atividade, né? Então, eu acho realmente o casamento de nutrição com atividade física, ele é fundamental. Eu preciso procurar quem antes? Um nutricionista, Rogério, ou o avaliador físico para ele me dizer o que eu devo fazer? Eu acho que é diferente, porque você indo numa nutricionista que seja uma pessoa correta, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o trabalho dela e vai indicar atividade física para complementar o trabalho. Se você procurar um educador físico também correto, eu digo sempre para meus clientes, 60% a 70% de emagrecimento não está na minha mão, está na mão dela, da nutrição. A atividade física ela vai responder por 30% a 40% em quem malha muito. Tá? Se não é menos ainda. Uma pessoa que vai 2, 3 dias para a academia, não chega a 20% de emagrecimento que nós vamos fazer na academia. Quem faz o trabalho é a nutrição. Então, a gente tem que entender, é outra que tem que ser desmistificado, que a função primordial da atividade física não é emagrecer. É te dar saúde. É te fortalecer os ossos, fortalecer as articulações, melhorar a tua postura, melhorar a flexibilidade, os teus órgãos todos vão funcionar melhor, a produção de hormônios melhora, você tem ganho de massa muscular. Então, existem tantas outras coisas além do emagrecimento. Se for só emagrecer, te digo, o nutricionista resolve. Existe verdade naquilo que a gente ouve dizer que tem gordinho saudável? Tem. Tem? Pode existir. Como que vocês me explicam isso? Inclusive é o seguinte, se você falar com um cardiologista, eles vão deixar bem claro isso. Existem pesquisas que comprovam que um gordinho que faz atividade física, ele tem muito mais saúde cardíaca do que um magro sedentário. O coração é o músculo. O tal do falso magro. O coração é o músculo, então não é nem questão de falso magro, ele pode ser magro mesmo, mas o coração é o músculo. Se ele não tiver treinamento, ele também não funciona bem. Se não tiver forte esse órgão... Então ele tem que estar... O excesso de gordura é que é um problema. Esse excesso de gordura circulando pelo corpo vai gerar uma série, até um infarto, um derrame, coágulos, né? Existe a questão do biotipo, né, da pessoa. Então, ela pode ter um biotipo onde, realmente, se ela cuida da alimentação, faz atividade física, tem um estilo de vida saudável e tem um percentual de gordura que não está ali dentro do que seria o ideal, mas ela pode conseguir, sim, estar num status de saúde, né? De ter uma... Dentro dos padrões médicos e nutricionais, enfim, ela está diríamos assim, que ela tem uma longevidade boa. A gente tem atletas, inclusive profissionais, que estão sempre um pouquinho acima do peso normal para um atleta e que tem uma saúde estupenda. Mas aí eles têm mais peso por conta da massa muscular. Às vezes até a gordura mesmo. Tem atletas que não deixam de tomar um choppzinho. Quantos atletas de futebol, por exemplo, que já caíram da carreira? Né, Rogério? Poxa vida. Então, aí é que eu digo sempre, a gente tem que buscar atividade física, buscar nutrição, pensando em saúde. Saúde também é o lado emocional. O que eu mais vejo hoje são muitas pessoas que o corpo pode estar maravilhoso, mas não tem saúde, nem psíquica. A pessoa está, por exemplo, hoje em dia, está sendo um abuso o uso de anabolizantes.
que eu ia entrar nessa história, qualquer um sabe que isso mata, isso gera um monte de doenças. O fígado e rim, principalmente, vão para o espaço. As pessoas, mesmo sabendo disso, estão buscando para chegar num corpo que não é para dizer que é um padrão que se consome como bonito, porque chega a ficar, às vezes, uma coisa até absurda, né? E faz isso. Então, é um desequilíbrio que a pessoa tem psíquico, um desvio de imagem. Assim como tem pessoas que se olham no espelho e estão sempre se vendo gordas, tem pessoas que olham e se veem magros demais, e tem pessoas que se olham e acham que tem que ter mais massa muscular. É um desvio. Fica naquela obsessão, né? Não, eu ia até comentar o quanto, por exemplo, quando a gente fala em praticar atividade física por saúde, cuidar de uma alimentação por saúde, o quanto indiretamente se reflete em estética, né? Porque a pessoa vai estar cuidando da alimentação, vai estar praticando atividade física, isso vai refletir numa saúde do corpo como um todo e vai refletir em resultados estéticos, desde pele, composição corporal, tudo, né? Claro. Então, esses modismos dentro dos anabolizantes, a gente já vai entrar nessa questão também. Aliás, se você tem alguma dúvida, você pode ligar 3525-4525, o telefone está ali na sua tela, para você aproveitar os nossos profissionais aqui e perguntar a eles o que você tem de dúvida. Existe um modismo também, vários deles, porque deu certo com a vizinha, deu certo com a minha cunhada, com a namorada do meu irmão, e aí eu vou fazer igual. Eu descobri que eu sou celíaca, ok, eu vou cortar o glúten. Eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, vou ter que cortar a lactose. São problemas até médicos e que não vão me permitir trabalhar e exercer as minhas práticas diárias. Agora, se eu não tenho essas intolerâncias, para que cortar? E eu vejo muita gente cortando essas coisas. Isso é saudável, Marúcia? É uma questão bem importante com relação, por exemplo, ao glúten. O que eu mais falo que a gente tem atualmente é uma monotonia alimentar, né? Uma alimentação baseada no excesso no consumo do glúten através do trigo, né? Que culturalmente é um alimento presente em muitas preparações, né? Muito presente na mesa do brasileiro. E é essa questão que a gente tem que trabalhar. Agora, você seguir um planejamento alimentar que foi feito para sua prima, para sua vizinha, para sua amiga, de forma alguma vai ser adequado, né? Porque uma coisa muito forte que a gente sempre tem que estar analisando é a individualidade bioquímica. Cada ser é único, né? E cada particularidade ela é avaliada numa consulta nutricional. Então, essa questão de seguir um padrão alimentar igual não existe. Cada corpo responde de forma diferente quando exposto a diferentes tipos de alimentos. E o nosso corpo ele se acostuma, tanto com o exercício quanto com a alimentação. Para eu ter ganhos sempre cada vez melhores e resultados, até no espelho, eu preciso variar comida, eu preciso variar exercício, dar novos estímulos para o meu corpo, não é? Com certeza. Eu prego muito com os meus pacientes a questão da variedade na alimentação, né? Por que a gente vai consumir todo dia o mesmo alimento se a natureza dá pra gente uma riqueza de alimentos tão grande, tão vasta, né? Então a gente pode explorar mais isso, que vai deixar o nosso corpo com toda certeza mais saudável, mais rico em nutrientes, né? Então, quanto mais variar, mais você estimula a resposta que você espera do seu corpo e com certeza você vai ter o teu corpo muito mais munido de nutrientes. Não basta você pensar na saúde do futebol do fim de semana, porque você vai praticar ali a pelada com os amigos, se você durante a semana deixar de lado. Ou se você durante a semana caprichou, comeu tudo certinho ali, como a Marúcia falou, aí fim de semana fia os dois pés na jaca, assim, né? Eita, nós aí vai pro fast food, vai pro churrasco da sogra, acabou. Tem que ter uma continuidade, tanto de atividade física quanto de nutrição, senão os resultados, eles são boicotados. A própria pessoa se boicota, né, Marúcia? Exato. O que eu vejo muito é as pessoas, às vezes, se auto-permitindo de forma excessiva, né? Então, é importante encontrar a chave da coisa toda, que é o equilíbrio, né? Claro que o que mais importa é o grosso do que você faz, aquilo que é a tua rotina, que é o seu dia a dia. Não é uma refeição, outra, eventualmente, finais de semana, não todo final de semana, né, que vão colocar teus objetivos todos a perder, mas que haja um equilíbrio, né, sem excesso no consumo de gordura demais, de açúcar, de refinados. Então, ter essa questão do equilíbrio, né, porque eu acho que a gente não pode ser nem 8 nem 80. Vai né? ter ali a bebida, vai ter a vez da sobremesa, do churrasco, mas assim, com dosagens, não todo dia. Perfeito, exatamente. Tanto para a pessoa que já está no peso, quanto para a pessoa que quer perder ou para a pessoa que quer engordar. Existem dietas e dietas.
corpos e corpos, cada um é diferente. Agora, tem um mito muito grande, e acho que vai casar bem a pergunta para os dois, quando se fala em gordura. As pessoas têm muito medo quando começam a se preocupar com a estética, principalmente, e também, claro, com a saúde, ver ali o exame de triglicérides, o exame de colesterol, e se assusta com o nível que está ali, com os números. O médico já breca essa pessoa e a pessoa corta a gordura. A gordura tem um papel fundamental em vários processos físicos, não é, Rogério, do nosso corpo. Começar pela produção de hormônios, por exemplo, as mulheres. Progesterona e estrogênio, que são os hormônios que comandam o ciclo menstrual, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, a pessoa que não tiver o mínimo de gordura no corpo já tem uma dificuldade de produção de hormônio. E lembrando que os hormônios, a função deles é de regular o organismo. Então, cada hormônio que tiver um pouquinho desregulado vai gerar um outro problema num outro órgão. Mas há gorduras e gorduras também, né, Marúcia? Sim, não dá de comer a fritura todo dia. Exatamente, é o que é perfeito a gente frisar, né? Existem gorduras de maior qualidade e existem gorduras que não têm qualidade alguma, né? Então, por exemplo, você falou da questão do triglicerídeos elevados, colesterol elevado. O que eu tenho enfatizado muito? A questão do consumo do carboidrato, né? Porque muitas vezes a pessoa se apega tanto à gordura, de excluir gordura, e o problema, de fato, está no excesso do consumo de carboidrato, né? Porque a gordura, como o Rogério já falou, tem importância. Essa questão hormonal é fundamental, que a gente tenha colesterol para a formação de determinados hormônios. E a gordura entra muito nessa questão, mas que seja uma gordura de qualidade. Por exemplo, a gordura das oleaginosas, das castanhas. É uma excelente fonte de gordura. Agora, você comentou, por exemplo, daquela fritura. Um pastel frito naquele óleo de soja. É uma gordura que essa, com certeza, vai favorecer aumento de colesterol e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, é importante que a gente selecione uma boa gordura, né? O abacate, eu sempre falo muito do abacate. É um alimento maravilhoso. E por quanto tempo se teve medo de consumir o abacate? Porque ele é rico em gordura. Gordura boa, tá? Que vai ajudar a gente a regular o organismo. Não vai comer o abacate inteiro, né, menina? Exatamente. Você vai comer uma fatia do abacate, mas vai comer o abacate. Né? Perder o medo do que é alimento de verdade e ficar com medo dessas gorduras de adição, né? A famosa gordura trans. Essa sim é um péssimo. Entendi. Aproveitar a gordura do próprio alimento, um coco da vida, uma castanha, isso, né? Natural. Ao invés de acrescentar a tal gordura no dia a dia. Outro Exatamente. mito também muito grande é o chocolate. Aí tem os marombeiros que falam: eu como chocolate no pré-treino, gasto tudo na academia. É verdade isso, Rogério? O chocolate ele tem um problema, não tanto na academia, com atleta, por exemplo, que eu trabalho com atletas, existia muito atleta que ia treinar o ciclismo, por exemplo, e levava chocolate para comer no treino. E aí acontece um problema, a sua glicose tem que estar sempre equilibrada na corrente sanguínea para não dar os picos de rendimento no treinamento. Então o atleta ele comia chocolate, a glicose está começando a baixar, ele come chocolate. O chocolate gera um pico muito alto de glicose, aí o corpo ele modifica toda a produção de hormônios. Ele libera mais insulina para retirar esse excesso de glicose tem um boom de glicose no corpo. O que acontece? Ele vai retirar o excesso de glicose, você continua no exercício, isso dá mais uma baixa. Então, logo após um pico de alta de glicose, vai ter uma baixa. E o rendimento vai para o espaço. Se ele fizesse numa competição, ele pode perder a competição só nesse erro. Minha nossa. Por isso que se inventaram os carboidratos, que a gente compra, né, em lojas de suplementos, já que se possa suplementar o atleta o tempo todo. Então ele vai bebendo o líquido com carboidrato, com gel, o tempo todo, durante o percurso, 5, 6 horas de competição, para que o tempo todo se mantenha equilibrado. Claro. E isso também é importante lembrar que tem que ser orientado por nutricionista, porque é um caso de cada pessoa, não é igual para todo mundo. E não somos nós da educação física que temos que indicar isso é função da nutrição. E aí eu acho importante a gente frisar o tipo do chocolate, né? Porque a gente tem desde o chocolate branco até o chocolate 100% cacau. Então é importante a gente estar escolhendo. Por exemplo, se consome esse chocolate tradicional ao leite, vai ter esse pico de glicose com certeza no sangue e essa liberação excessiva de insulina. Agora, se você está consumindo um chocolate ali com 70%, 80% de cacau, ele vai ter mais cacau na composição. A gente já encontra chocolates que não têm adição de açúcar. Então, o chocolate é um mito pela questão do tipo de chocolate que a gente consome. Então, se você consumir um chocolate tradicional, ao leite, rico em gordura de adição, rico em açúcar, nada interessante. Agora, se você consumir, de repente, até ali um
100% cacau, que é puro cacau, pode até auxiliar no desempenho na atividade física pelo efeito vasodilatador que ele tem. Tem uma coisa que eu descobri na última Páscoa, gente. O chocolate branco não tem cacau. Não tem cacau, chocolate branco. É manteiga É dele, manteiga né? de cacau. Ai, que frustrante daí. Clio, você acha que a Maurícia pode ajudar mais nisso? A gente tem que pensar, se pensa muito na quantidade de calorias do alimento. Mas quando se fala em atividade física e de alto rendimento, mais importante é a gente pensar no índice glicêmico. Isso. Então, existem alimentos que a gente mal consumiu e rapidinho ele já está na corrente sanguínea. E outros vão com mais tempo. Tem que haver esse controle do índice glicêmico da alimentação, que é onde eu sempre bato na tecla de comer mais comida de verdade, né? Alimentos na forma mais íntegra, evitando os refinados, que é os que dão esse pico, né? Então, sempre procurar estar fazendo esse cuidado. Para a gente encerrar o programa, tem uma dúvida aqui que chegou de Birama, a Ana Maria. Acho que ela deve ter passado por alguma situação parecida do que essa. Ela nos contou um relato, ela queria tirar essa dúvida para saber o que fazer. Mas ela não chegou a dizer se foi com ela, não. A pessoa tem muita dor, descobre que tem cálculo renal e descobre que há depósitos de proteína calcificados nos rins por conta de muita proteína no corpo. É o rim que filtra e a proteína fica ali. Se você tem muita proteína ingerida, ela vai parar no rim, ela não vai ser totalmente eliminada. O que acontece quando uma pessoa ingere muita proteína? E aí entra, rapidamente para a gente acabar o programa, frisar ali o modismo dos whey proteins, que são aqueles suplementos de proteína isolada. A proteína já está pronta e vai direto para a corrente sanguínea. É isso que acontece, não é, Rogério? O excesso de suplementação é sempre um problema. A gente tem que lembrar que o nome já fala, é suplemento. Então, o ideal é, como a Maurícia falou, a gente se alimentar bem. Então, uma alimentação correta, com todos os nutrientes. E se ainda assim for detectado em exames de sangue que ainda há uma necessidade de alguma coisa, aí sim suplementar. Não adianta a gente colocar, eu comecei na academia, já tem que estar tomando alguma coisa. Às vezes a pessoa treina tão pouco que não há necessidade nem de suplemento. E eu relato muito isso. Eu treino rapaz de ciclismo, tipo meu filho, tem 19 anos, está de uma idade que está em crescimento ainda, treino de 5 a 6 horas por dia, e pasma, ele não toma nem 1/5 de suplemento que estão tomando meninas que fazem 2 a 3 horas por semana de treinamento de academia. Então é um excesso isso. Não existe padrão. Eu acho que esse é o mais importante para a gente concluir aqui. Não existe padrão, é a individualidade de cada um, né? Isso tem que ser investigado caso a caso e se ver se essa suplementação é necessária ou não, né? Não é porque você começou a fazer academia que você precisa estar ingerindo esse suplemento. Então, sempre ver isso. Acho que a grande dica do dia hoje é você procurar um especialista. Cada físico é um físico, cada corpo é um corpo. Você tem um pai e uma mãe diferente do meu, da Marúcia, do Rogério, e você tem ali características que vão te levar até o fim da vida junto contigo, vão ser sua herança, e você tem que contar com elas para fazer a avaliação e para saber até onde vai o seu corpo. Rogério, Marúcia, obrigada pela vinda. Um prazer sempre. Portas abertas para nós tratarmos de saúde. A gente sabe com quem contar nas próximas vezes. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, Rogério. Eu agradeço também, lembrando sempre que um corpo saudável vai ser um corpo bonito. Então, trabalhar no exercício, na alimentação para ter saúde. Consequentemente, vai ser bonito. Muito bem. A gente volta amanhã, quarta-feira, com muito mais ao vivo. Vou lembrar você do Eu Desejo. É na quinta o Eu Desejo dessa semana, já que na sexta o nosso programa é especial para Rio do Sul e será gravado. Então, na quinta-feira a gente tem o Eu Desejo. Manda foto com mensagem ou vídeo para o nosso Facebook, RBA TV, ou então para o nosso e-mail, direto ao ponto, @rbatv.com.br. E não esqueça de ligar para deixar o seu nome e telefone para essa super cesta que está aqui do meu lado no cenário. Cesta linda, presente CDL, presentes Afubra, presentes Cacau Show para você. É só ligar 3525-4525, deixa nome e telefone lá com a Sheila e participe você também. Ligando uma vez já está garantido seu nome ali no nosso sorteio quinta-feira ao vivo aqui no programa. Um grande beijo, ótima terça e até amanhã. Tchau.